Olá, amigos, boa noite. Mais uma noite, mais um encontro. Estamos aqui, graças a Deus, e felizes por estarmos juntos mais uma semana e assim nós podemos realizar os nossos estudos. Hoje estava eu pensando de que paramos os nossos estudos no dia 10 de março. Então são longos meses que estamos atravessando com esta única oportunidade de realizarmos os nossos estudos aqui mesmo, através desses mecanismos da nossa modernidade, e graças a Deus estão nos ajudando a suportar de uma forma ou de outra as dificuldades que todos estamos vivendo nesses instantes. Assim, amigos, vamos lá, os que estão conosco, Tânia, Marco Antônio, Vera, Rosângela, Célia, Ivete, são muitos amigos que estão aqui nesse instante participando conosco, como sempre agradecemos, Ana Maria, Regina, Cacá, Eliane, Edith, Ivete, Carla, Marcos, Débora, Ana Maria, Márcia, assiste, Carlinhos, Elisete, Didi, Eliane, Sebastiana, Marcos, Dolores. Temos companheiros aqui em Taubaté, os companheiros de outras cidades da nossa região que também estão participando conosco deste encontro. E isso nos faz muito felizes pela vivência. Cida, que está conosco também, Laura. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por este encontro, por esta possibilidade, por esse momento de experiência juntos, de aprendizado, de crescimento. É disso com certeza que todos nós estamos necessitados. Assim, meus amigos, pedindo que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos permita a presença de amigos espirituais que velam por nós. Vamos à nossa obra desta segunda-feira, obra de reflexão, que é o livro Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E nós encerramos a semana passada o capítulo 6º. Eu tenho que falar dos coraçõezinhos, né? O pessoal mandando os coraçõezinhos, os positivos, e eu, como eu sempre digo, isso é uma energia que está indo para o éter, ajudando todas as criaturas mais necessitadas dessa participação. Estou vendo então Vladimir, vamos ver Valdemir também, Marli, Lília, Rogério, são muitos amigos conosco. Nesse capítulo 6º, nós encerramos no momento em que Clarencio, aquele mentor de Nosso Lar, visitando André Luiz, faz toda uma avaliação da vida, e ele chega perguntando se André Luiz estava melhorzinho. Aí André Luiz desfia um rosário de lágrimas, mas ele deixa que ele fale, chama a sua atenção no final para as posturas diante da vida e pergunta muito seriamente agora, como falando a um adulto: e então, melhor? Quer dizer, chega de brincar, de lastimar. E André Luiz tem uma frase muito linda que ele diz: vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Então parece que os seus olhos espirituais se abriram, a sua consciência desperta, e ele descobre uma vida pela frente que ele precisa seguir adiante e que ele tem muito a aprender. Assim, meus amigos, nós vamos para o capítulo 7º, que são as explicações de Lísias, o enfermeiro que está cuidando de André Luiz. Então o capítulo inicia-se com o relato de que as visitas de Clarencio eram periódicas a André Luiz, e André Luiz tinha uma atenção diária de Lísias, que era o enfermeiro. Era o curativo, era a presença, era a verificação do estado de saúde dele. Então o enfermeiro era diariamente, e Clarencio periodicamente o visitava para saber também das suas condições físicas, mentais, espirituais, porque como ele estava encarando esse fenômeno da morte. Assim,
relata então esse capítulo, que André Luiz procurava habituar-se aos deveres novos. Ele descobriu que tinha algumas coisas, ele teria que participar daquela vida, novos deveres solicitavam a sua atenção. E ele então estava procurando se habituar àquela nova vivência. As sensações de desafogo aliviavam o seu coração. Então ele tinha com quem conversar, ele expôs toda a sua dor, a sua angústia, a sua aflição, com todas as suas misérias humanas. Isso tudo foi aliviando o coração, porque é assim mesmo. Quando nós podemos falar um pouquinho com alguém sobre as nossas aflições, as nossas dores, nossas angústias, é um desafogo, é uma maneira de nos colocarmos em alívio, porque repartimos com alguém aquilo que nos afligia. E aí ele diz, as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam a angústia, o receio do desconhecido e a mágoa da inadaptação. Então olha que interessante, ele está bem cuidado, ele está bem orientado, ele tem uma vida toda pela frente, numa nova formatação de viver. No entanto, cada vez que ele voltava a se lembrar, né, da vida material que ele tinha deixado, então as recordações mais fortes dos fenômenos físicos, daquilo que ele vivenciou, da dor, da doença, da separação, do desencarne, o que acontecia com ele? Imediatamente ele voltava a um estado de angústia e um medo, um receio do desconhecido, um medo do que viria pela frente e a mágoa da inadaptação, da dificuldade de não se adaptar tão rapidamente a uma nova, porque ele levou um tempo naquela região umbralina, sem adaptação à nova experiência. Então vê que interessante, quando nós, da mesma forma que ao desabafarmos nossas dores com alguém, nós aliviamos a alma e por algum momento aquele peso sai de cima de nós, também quando nós mergulhamos e voltamos nos pontos nevrálgicos, doloridos do nosso existir, nas mágoas, nas vivências mais tristes, quando isso acontece, imediatamente o nosso estado emocional muda. Ao lembrarmos de trechos mais complicados, caímos na depressão, caímos na angústia, caímos na mágoa, e nos lembramos, às vezes despertamos o ódio. Então, é um cuidado, porque isto prejudica até o andamento. Vejam que ele diz que agora ele tinha um receio do desconhecido, quando ele já estava bem. E mais ainda, uma mágoa da inadaptação. Não tem que ter mágoa da inadaptação à nova vida. Há que ter esperança de adaptação à nova vida. Há que ter esse esforço. Vamos lá, nosso boa noite a Célia, a Valéria, a Vera, a Michele, Irani. Boa noite a todos que eu ainda não havia cumprimentado. Esse cuidado, isso que o André Luiz está nos mostrando, é a arte de bem viver. Nós temos que ficar espertinhos. Se já sabemos que voltar aos pontos de dor, voltar aos pontos de briga, voltar aos pontos de discórdia, ficar rememorando constantemente isso, é como ficar cutucando uma ferida e não permitindo que ela cicatrize. Porque cada vez que voltamos lá, as emoções, as sensações, elas voltam também à tona. E por conta disso, a cicatrização daquela ferida, daquela dor, demora muito mais. E claro que nos impede, nos prende, nos impede de irmos adiante. Então, se queremos seguir a vida, se queremos ir em frente, o povo diz assim, a fila anda, vira a página, um novo capítulo da história, tudo isso é uma forma de dizer, olha, não adianta ficar parado no mesmo lugar. Porque o que já foi, foi. E o que virá ainda não veio.
Nós temos que ir ao encontro disso, do que virá, acreditando que o melhor está por vir, acreditando que novas oportunidades e que aprendizado e que tanta coisa pode mudar em nossas vidas, não nos prendemos àquilo que é causa das nossas dores. Então é um cuidado muito grande, porque nós vamos ver em toda a obra de André Luiz, cada vez, em cada um é uma história, envolve vários personagens, mas cada vez que esses personagens voltam à cena da dor, do crime, do desconforto, da briga, da confusão, da doença, da angústia, ele sai daquele ponto em que ele se encontrava de vibração e desce para uma vibração inferior, sendo alvo de outras mentes mais difíceis, mais complicadas. Então, meus amigos, nós temos que, se nos amamos, cuidar de nós mesmos, da nossa condição de aprendizado, da nossa condição de vida. Malu, boa noite. Marina, Tiago, boa noite. Fabiola. Por conta disso, diz ainda André Luiz que mesmo assim, apesar de tudo isso, ele encontrava mais segurança dentro de si mesmo. Então, embora esses altos e baixos do início do seu despertamento no mundo espiritual, ele estava mais seguro dentro de si, mais confiante, ele estava se sentindo melhor. Então, na continuidade, nós vamos ver as suas observações iniciais. Ele se aproxima, o quarto, como nós dissemos já anteriormente, descrito por ele, tem grandes janelas, e daquelas janelas ele pode ver o pátio, o jardim, vislumbra a cidade, torres, telhados. Ele tem uma visão muito bonita de onde ele se encontra. E debruçado a janelas espaçosas, ele faz alguns relatos do que é que lhe chama a atenção. Primeiro, lhe impressiona os aspectos da natureza. Ele observa a natureza, a beleza daquele lugar natural, plantas, aves, montanhas, jardim, a beleza do local. Ele olha, aquilo o impressiona. E ele diz quase tudo cópia melhorada da Terra. Olha a pretensão que muitas vezes nós temos, achando que a Terra é o modelo. Engano, é inverso. O modelo é o mundo espiritual. A Terra é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. E ele então inverte, ele diz uma cópia melhorada daquilo que ele via na Terra. E onde ele notou essa melhora? Primeiro as cores mais harmônicas. Então uma beleza, uma intensidade, um brilho, uma coloração mais viva e mais harmônica entre si. Além das cores, ele observava que aquelas plantas que ali se apresentavam, aquelas flores, eram, parece que feitas de uma substância mais delicada. Era algo mais bonito, mais etéreo, não tão denso, não tão abrutalhado quanto na terra. O solo, ele observava, forrado de vegetação, gramados, plantas, e assim ele vai vendo grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos. Pomares, gente. Pomares, frutas, jardins. Ele observava daquela janela, ele observava tudo isso. Ele estava encantado com o que ele estava vendo naquele momento. Montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Quer dizer, a colônia Nosso Lar era numa região plana, mas em continuidade a essa planície onde estava a colônia, ele observava lá no horizonte, ele observava montes, não montanhas altíssimas, mas montes, ele diz, coroados de luz,
como um pôr do sol por trás dos montes. Era isso que ele estava vendo naquele instante, encantado com tudo isso. Vamos lá ainda, boa noite Edilene, Rosana, Francinete, Lúcia, boa noite a todos vocês, Fátima, Marcos, que bom que estamos juntos, como sempre eu digo, que bom que estamos juntos, Elisa. E André Luiz então continuava dizendo, agora ele observou então primeiro a natureza, flores, árvores, pomares, jardins, gramados, tudo isso numa coloração, montanhas, tudo céu, porque ele falava que os montes eram ali coroados de luz. Então ele está vendo um céu, além dos montes, observa tudo isso. Isso para ele era de uma beleza ímpar. Mas ele continua ainda, agora falando um pouquinho do que ele vislumbrava da colônia, né, da cidade em si. Todos os departamentos de nosso lar pareciam cultivados com esmero. Então ele observava vários edifícios. E esses edifícios todos cultivados com muito cuidado, com muito carinho, muito bem cuidados. Graciosos edifícios alinhavam-se a espaços regulares, com formas diferentes. Então, não é um local, uma colônia, uma cidade onde todas as edificações são a mesma planta, o mesmo desenho, a mesma formatação. Não, cada edifício uma característica própria, cada edifício uma aparência própria. A Marina dizendo que ela gostou do pomar. E nós vamos ver que o pomar tem utilidade porque ele vai tomar suquinho de concentrado de frutas. Então, o pomar era necessário sim. Mas nós vamos ver aqui ele descrevendo essas edificações e um detalhe que ele observava: nenhum desses edifícios sem flores à entrada. É o cuidado do jardim, é o cuidado de trazer a natureza para perto das nossas moradias, das nossas edificações. Era esse cuidado de ter flores, jardim, beleza. A beleza faz bem. A beleza da natureza junto de nós faz bem. Nós precisamos encher os olhos de coisas bonitas. Em culinária, muitas vezes as pessoas dizem que nós comemos primeiro com os olhos. Quando olhamos aquela refeição, que ela está bem apresentada, aquilo já vai nos saciando, nos dando apetite e sabor àquele alimento. Mesma coisa com a vida em todo sentido. Se cuidarmos bem, se apresentarmos bem, isso já nos ajuda, já nos melhora a qualidade daquilo que estamos aproveitando. Pequenas casas encantadoras, cercadas de muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam. Pequenas casas. Ele viu grandes edifícios, que eram os ministérios que vão surgindo em nosso lar para atender às necessidades todas. Nós vemos também pequenas casas, então os bairros, onde as pessoas moravam. E não havia necessidade de grandes mansões, não, o suficiente para abrigar um determinado número de pessoas. Mas todas as casas, ele diz, que eram cercadas de muros de era, tudo verdinho e com rosas, flores de diferentes aparências, diferentes cores. Então, tudo muito bem cuidado, muito bem programado. Ele observou também aves de plumagens policromas, diz ele, que cruzavam os ares. Aves coloridas, tipo das nossas araras, papagaios, tucanos, enfim, essas aves lindas que nós temos e que ele então observava ali aves muito coloridas cruzando em bandos aqueles ares da colônia nosso lar.
Havia o que chamou a atenção dele e despertou a curiosidade mesmo, foi o parque que ele observou. Era um parque com bastante movimento. Haviam animais domésticos passeando naquele parque. Então, animais domésticos significa que teriam cachorros, teriam gatos, animais domésticos circulando naquele parque e entre as árvores frondosas e movimento de pessoas passeando. Isso me faz lembrar aqui em Taubaté do nosso antigo Jardim da Estação, onde tínhamos pontinha com água, com patinhos naquela água, e a gente tinha um prazer enorme de ver muitas aves voando ali, local frondoso, as pessoas passeando, ou o bosque, onde temos o nosso fórum, que também era assim. E nós vemos quanta falta isso faz. Esse cuidado, essa beleza, essa possibilidade de desfrutarmos de lugares aprazíveis que vão nos fazer bem. E ele observava isso e a cabeça encheu de 1000 questionamentos. Agora ele tinha muito que perguntar para Lísias, porque ele queria entender, ele queria compreender, ele queria perceber aquilo tudo. Ele não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta. Quer dizer, o que ele estava vendo ali, ele morava no Rio de Janeiro. Então vamos pensar no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, lá na Floresta da Cantareira, o mar, o passeio, as praças. Nós estamos falando de 1930, os bondes circulando. Então ele tinha essa visão das coisas. E aqui ele diz assim, era tudo muito parecido com aquilo que ele via no planeta, só que muito mais bonito, muito mais intensas as cores, muito mais pacífico o ambiente. Até assim, que maravilha, animais livres, claro, bem cuidados, respeitados, tudo isso fazendo parte da experiência de vida além da vida. Um mundo que se descortinava aos seus olhos. E Lísias, então, não regateava explicações. Tudo que André Luiz foi perguntando, ele foi respondendo. E ele, então, explica André Luiz o seguinte: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Então não era um milagre, porque André disse, será um milagre o que eu estou vendo? Será que é tudo tão diferente assim? Eu não acredito nisso que o senhor disse. Não, a morte não conduz o homem a situações miraculosas. O Júlio está dizendo, tudo que existe aqui é cópia do mundo espiritual. Com certeza. Com certeza, a gente viu, já esteve em outra experiência, ou nos desdobramentos de sono, quem sabe, já deixaram a gente ver um pedacinho das coisas, e aí quando acorda aqui, traz a ideia para aplicar na vida material. Seu José Carlos, boa noite, estava com saudades, Fabi. Então, gente, nós vemos aqui, né? Lísias dizendo, a morte do corpo não conduz o homem a situação miraculosa. Não existe milagre, existe vida que continua. Existe vida, sempre vida, onde quer que estejamos. Todo processo evolutivo implica gradação. Aí sim, é a qualidade de vida, a estrutura de vida. Então há uma gradação, vai ampliando, vai aprofundando. Então, todo o processo evolutivo, toda melhoria, todo crescimento. Obrigada, Regiane, do abraço, Rafael. Tudo isso é uma sequência natural. É evolução. E que nós vamos aplicando, nós vamos trazendo, vamos tendo conhecimento e vamos aplicando. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Então ele diz, milagre não tem. É tudo gradativo e é tudo muito parecido entre si, embora densidades diferentes, luminosidade diferentes,
mas é vida. E há no mundo espiritual, nesse mundo invisível aos nossos olhos materiais, existem planos inúmeros para os desencarnados. Nós vemos que o próprio André Luiz, de início, estava num plano denso, um plano feio para os seus olhos, amedrontador, e que depois ele é guindado a um plano diferente, a um plano iluminado, bem acolhido. Então, existem planos diferentes para os desencarnados, locais diferentes para os desencarnados. Eu gosto muito e já fiz palestra, pessoal, uma boa parte do pessoal que está aqui conosco já assistiu essa palestra, onde não foi criação minha, foi do Bacelli, a gente só pegou o gancho dele e foi fazendo também nosso modo de ver as coisas, nós viemos trazendo, que são as revelações nas cartas de Chico Xavier. Eu digo muito, pessoal, André Luiz, ele trouxe o mundo espiritual diante dos nossos olhos. Então ele é o repórter do além que vai narrando tudo o que ele vê. Mas Chico, quando vem com outras obras, e especialmente essa que nós chamamos cartas consoladoras ou cartas familiares, recado da família, enfim, são nomes que nós vamos dando. Quando ele começa este trabalho, e na verdade que é um trabalho de consolo aos corações que estão desesperados pela partida de um ente querido, não é somente o consolo. Em cada uma daquelas cartas, daquelas narrativas, esses amigos que estão no mundo espiritual, escrevendo aos seus entes queridos, eles contam como chegaram, onde estão, o que estão passando, como foram atendidos. Então, nessas entrelinhas, onde seria uma carta familiar, pessoal, existe toda a narrativa, a descrição de um mundo espiritual. Descrição dos acontecimentos na vida além da vida. Por isso é importante lermos esses livros que muitas vezes nós não damos valor. São livrinhos de mensagens do Chico, imagine bem. E a gente fala assim. São livrinhos de mensagens. Não, são livros de testemunhos da imortalidade. Todos aqueles livros de mensagem, Éramos Seis, Jovens no Além, todas essas obras que ele foi trazendo para esta ou aquela família, são testemunhos da imortalidade com narrativas do mundo espiritual. Por isso a palestra, quando montamos, espelhando-nos em Bacelli, a palestra é essa mesma, Revelações nas cartas de Chico Xavier. São revelações do mundo espiritual, independente do particular para a família, o que é que aquele espírito está narrando. E nós vamos ver que cada um chega em um determinado lugar, está num determinado ponto de amparo, de assistência, vai viver uma determinada experiência. Se nós pegarmos, por exemplo, Patrícia em Violetas na Janela, que não é a obra do Chico, é a Vera Lúcia Marinzec, a Patrícia, ela chega num local, depois ela vai ficar na casa da avó para se restabelecer, aí ela está ali naquele ambiente, mas como ela deseja aprender, trabalhar com escrita, com letras, com livros, ela vai para outra colônia, outro local, onde pode fazer esse trabalho. Então, nós vemos assim, uma diversidade de locais, não dá para a gente saber, cada um de nós, vamos todos para o mesmo... Não dá. Depende muito da nossa vida, do nosso entendimento, do nosso modo de agir, e mesmo aqueles, vamos dizer, não espíritas, são recebidos do mesmo jeito em alguma colônia do mundo espiritual. Nós vemos, no caso de um jovem que desencarnou em São Paulo, de família judia,
que ele é recebido numa colônia judaica no mundo espiritual chamado Nova Jerusalém, com toda a tradição judaica, mantendo toda a tradição judaica, porque Deus não ofende ninguém, ele oportuniza que todos se sintam bem, e a espiritualidade amiga cuida disso, que todos possam ser acolhidos onde eles se sintam bem. E é claro que existem lugares complicados para aqueles que tiveram vidas complicadas ou pensamentos complicados, mas nunca estão desamparados. Onde estiverem, terão sempre auxílio. Então aqui, Lísias vai dizendo isso, que não há situação miraculosa, não existe milagre, mas que todos nós estamos sujeitos a estarmos em regiões diferentes, múltiplas regiões para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes aqui na Terra. Uns vivem num bairro mais familiar, o outro num bairro mais comercial, o outro num bairro de periferia, o outro num bairro de classe média, o outro num bairro de classe alta. E dentro do próprio bairro existem divisões, algumas bem diferentes das outras. Então nós vemos essas divisões constantes, as criaturas, cada um buscando aquele ambiente que atende à sua necessidade, atende ao seu querer. Almas e sentimentos, formas e coisas, diz Lísia, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Vamos lá. Almas e sentimentos. A alma é a criatura que estava encarnada, acabando de desencarnar. A classificação para espírito de Kardec é o espírito encarnado, ele considera como alma. Almas e sentimentos. Formas e coisas. Quer dizer, seja o ser espiritual, sejam os sentimentos que existem, sejam as coisas materiais, as formas e todas as demais coisas obedecem a princípios de desenvolvimento. Tudo está em desenvolvimento. Nada é uma obra concluída. Nós estamos em fazimento. O mundo está em fazimento. Nós olhando para o planeta, vamos falar em terremoto, vamos falar em vulcões, o que significa que essa Terra não se aquietou ainda, não chegou à maturidade do planeta, ela ainda está se fazendo, ela ainda está se estruturando. Daí todas essas mexidas que ela apresenta e que nós, estando na sua crosta, vamos sofrendo as consequências, mas é porque está em desenvolvimento, está ainda em organização. São princípios de desenvolvimento naturais. Então, enquanto almas ou enquanto espíritos, saímos da ideia do primitivo, adentramos a ideia do ser inteligente, mas dentro desse ser inteligente não é uma população homogênea, existem aqueles que com inteligência mais desenvolvida, outros com inteligência menos desenvolvida. Dentro da vivência do ser inteligente há também o código de moral, de conduta. Nem sempre aquele que tem inteligência muito desenvolvida se conduz de forma adequada na vida. Às vezes ele usa a sua inteligência para o mal. Tudo isso é crescimento. Tudo isso é desenvolvimento das potencialidades da alma, que nós ainda não conhecemos todas. Está aí, desenvolvimento. Tudo desenvolvimento natural. Nós estamos neste momento lidando com um vírus que ainda não temos resposta.
todo mundo debruçado sobre pesquisas, procurando entender seu comportamento, suas consequências, meios de deixá-lo inativo, meios de nos pouparmos da presença dele, até erradicar se possível for, mas ninguém ainda tem a fórmula pronta, porque é novo para nós, mas está no desenvolvimento natural do planeta. Nós é que não conhecíamos. A partir de agora, deste nosso 2020, será um ser a mais conhecido na população viral do planeta. Mas até aqui ninguém conhecia, ninguém sabia. Mas fazendo parte desse sistema todo de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Essa questão de hierarquia é a questão no nível de espíritos, espíritos superiores, espíritos medianos, espíritos inferiores. Essa hierarquia é mais ou menos aquilo que Kardec trabalhou no início do Livro dos Espíritos, quando ele faz a classificação dos espíritos. Imperfeitos, puros. Ele mostrou essa hierarquia ali, mas uma hierarquia justa. Ninguém assume outra posição maior pelo QI daquele tipo, quem indicou. Não. Para ascender na escala, para subir um degrau, é preciso ser merecedor. É preciso ter feito esforço próprio e ter, então, amealhado condição suficiente de viver num outro nível. É disto que Lísias fala a André Luiz. André Luiz continua esse diálogo dizendo, refletindo primeiro, né, que ele estava num parque de saúde, porque ele viu a estrutura. Tinha jardim, tinha pássaros, tinha animais, tinha pessoas, tinha árvores frondosas. Um parque de saúde aos olhos de André Luiz. Vamos pensar na época em que as pessoas tinham tuberculose e iam para Campos do Jordão. Campos do Jordão significava um parque de saúde, onde aqueles hospitais tinham tudo isso que nós estamos vendo André Luiz descrever para que as pessoas se sentissem melhor. À época de Jesus, já existiam cidades beira-mar, cidades marítimas, que eram verdadeiros parques de saúde. Nós temos estações de água. Kardec, quando a mãe estava esperando, ela foi para uma estação de água, que era um parque de saúde. Então, essa referência, ele trazia consigo, ele viu que ali era um lugar de cuidar da saúde. Então, ele diz, estava num parque de saúde. Só que ele percebe que já fazia muitas semanas que ele estava ali. Ele está colocando, há muitas semanas. E o que é que ele estava reclamando? Olha, ele estava bem, estava muitas semanas sendo cuidado. Ele reclamava que estava sem visita de um conhecido do mundo. Ou seja, ele conheceu muita gente quando estava encarnado. E que já tinha desencarnado antes dele. Onde essas pessoas estavam que não vieram fazer uma visita a ele, não vieram encontrar com ele. O Gil está dizendo aqui, vivemos, enxergamos, sentimos de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um, com certeza. Seja aqui ou em outro plano, com certeza. Jesus já disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará doente, estará em trevas. Jesus está fazendo essa referência. Vemos com a alma. E isso faz toda a diferença. Então, André Luiz diz a Lísias, reclama que não recebeu visita de ninguém que ele conheceu no mundo. E dizendo, afinal, outros o haviam precedido na morte, desencarnaram antes. E aí ele começa a lembrar da própria família. Meus pais me haviam antecipado, desencarnaram antes dele.
Onde estava o pai e a mãe que ele não via? Amigos que desencarnaram antes dele, não viu ninguém. Era tudo gente estranha. Clarence era estranho, Liz era estranho, Dr. Henrique de Luna era estranho. Pessoas que estavam ali eram todos estranhos para ele. Por que não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Com tudo isso, lá estava o André Luiz reclamando de novo, né? Que agora ele sentia saudades. Onde estava o pessoal dele? Onde estavam os amigos? Ele precisava ser confortado, ele estava sozinho. E eles bastariam alguns momentos de consolação. Ele não precisava que ficasse muito tempo ali, mas uma visitinha, uma presença, sabe, um tapinha nas costas, era isso que ele estava necessitado. Então, Lísias, ele pergunta a ele, Lísias, você acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Porque ele não falou para Lísias a falta que ele estava sentindo, o fato de não encontrar, ele estava pensando tudo isso. Para Lísias, ele faz só essa pergunta: você acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Quer dizer, você acha possível que eu vou encontrar meu pai, minha mãe, vou encontrar irmãs, vou encontrar amigos? É possível? Como não, diz Lísias. Pensa que está esquecido? Quer dizer, como não encontrar? Você acha que eles te esqueceram, viraram as costas, não se lembram mais de você? Ele, sim. Acho que eles me esqueceram. Por que não me visitaram? Porque se tivessem se lembrado, teriam visitado. Já que não visitaram, ele achou que tinham esquecido dele. Na Terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente. E olha que já faz mais de 3 anos que ele morreu. Veja, ele está reclamando não ter encontrado meu pai nem a mãe, que na Terra a mãe sempre cuidou, sempre foi carinhosa, sempre esteve presente. E agora, nem sinal de vida. É interessante ele usar essa expressão, que é uma expressão tão popular para nós. Fulano não deu nem sinal de vida. Quer dizer, não apareceu, não mandou nenhum contato, nem um coraçãozinho, nem um positivo, nem um boa noite, como nós fazemos aqui. Que era o que ele queria. Esse minha mãe esqueceu de mim. Meu pai, então, não tenho notícia. E há mais de 3 anos que ele já estava morto. Então, Lísias vai explicar para André Luiz este fato. Porque nós mesmos, né, temos sempre assim a ideia e o desejo do reencontro com os corações queridos. E acho que o que confortaria qualquer um de nós era, de cara, podermos encontrar aqueles que amamos, aqueles que são importantes para nós, né? André Luiz se sentia assim também. Então Lísias explica a ele: sua mãe o tem ajudado dia e noite. Olha a dedicação maternal que ele estava reclamando que não recebera. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Então, não só ela estava ajudando-o no mundo espiritual, após a sua desencarnação, como ela estava dia e noite próximo a ele, desde a crise que ele teve no hospital, depois da cirurgia que complicou para a desencarnação. Desde aquele momento difícil dele no hospital, a mãe se aproximou. Ela estava cuidando dele. Quando se acalmou para deixar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal. Eu achei isso muito interessante. Muitas vezes a gente ouve falar de pessoas assim: ah, nossa, fulano teve uma melhora, e logo em seguida morreu, desencarnou, faleceu, seja a expressão que use.
E aqui é costumado dizer, é a melhora da morte. Já ouvimos muito essa expressão. Quando André Luiz se acalmou, que é uma calma que antecede a desencarnação, é a quietude interior daquele espírito prestes a desprender-se. Quando ele se aquieta, faz silêncio na alma, ele está então próximo a deixar o casulo terrestre. E essa comparação, né, que se faz do nosso corpo com o casulo é em relação à lagarta e à borboleta. Quando a lagarta se aquieta dentro do casulo por ela construído e vem então a morte do seu corpo físico, toda a sua estrutura se modifica para surgir a borboleta, que abrirá o casulo e alçará voos. Então, esta quietude até no reino animal. Nós estamos vendo num ser tão pequeno, nós vamos ver que existe a mesma quietude para a libertação de um casulo, um tempo. Então, é isto que ele diz a respeito, né? De que quando se acalmou, quer dizer, André Luiz devia estar agitado, devia estar aflito depois em relação à complicação da cirurgia, medicação e tudo mais, mas o momento que ele fez silêncio dentro dele, que já era o finalzinho da experiência terrena, ela então duplicou o seu interesse material, o seu interesse maternal para com relação a ele. Talvez não saiba que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Aí ele fala para André Luiz. O tempo que André Luiz ficou naquilo que nós chamamos de umbral, região umbralina. Fernanda, boa noite. Então, Anita, boa noite. Então, aquela condição de região umbralina, que ele não sabia quanto tempo, que para ele parecia uma eternidade, ele não sabia identificar o tempo, ele disse, talvez você não saiba, mas você permaneceu mais de 8 anos consecutivos nas esferas inferiores. Essa palavrinha consecutivos é importante pensarmos. Porque nós vamos observar, obrigada Fernanda, nós vamos observar que às vezes o espírito é socorrido, levado para uma condição melhor, mas ele não se adequa, ele não quer ficar, ele quer voltar. E aí mais uma vez ele volta, cai de novo, é o reincidente. É como um prisioneiro que ganhou uma liberdade até condicional, sai e em vez de fazer coisas boas da vida, ele volta a cometer erros para voltar, na intenção de voltar, porque ele não se adequa a uma vida diferente. Portanto, o André Luiz não teve esse vai e vem, de ser socorrido e fugir do socorro, de ser amparado e fugir do amparo. Ele não teve isso. Ele ficou mais de 8 anos consecutivos, direto, nessa região inferior que ele viveu. Ela jamais desanimou. Mesmo ele estando, olha, ela começou a aproximação mais assídua junto dele, lá no hospital ainda, antes da desencarnação. Depois ela continuou o tempo inteiro junto dele. Ela não desanimou. Ela jamais desanimou. Vendo ele naquele estado, ela sempre esteve ocupada dele. Como diz a Cidinha, mãe é mãe. Sim, e por conta disso, ela foi até ele. E aí, qual foi o procedimento dela nesse período em que ele ficou nessa região inferior, nesses mais de 8 anos? Intercedeu muitas vezes em nosso lar. Foi até nosso lar, foi pedir, foi interceder,
foi suplicar, foi buscar caminhos, socorro, ajuda. Ela foi interceder por ele. Como nós vamos interceder por um ente querido que está numa situação difícil e buscamos esse, aquele e caminhos para ajudá-lo? Ela fez a mesma coisa. Rogou os bons ofícios de Clarencio. Rogou, foi pedir, foi suplicar a um amigo, a Clarencio, que pudesse ajudar o filho dela. E a partir das suas rogativas a Clarencio, é que ele começou a visitá-lo frequentemente. Ele ia até a região umbralina. Lembram lá no começo, quando naquele momento que ele chora, faz oração, ele suplica, que ele não aguenta mais, aí ele vê Clarencio, e o Clarencio sempre esteve ali. No filme Nosso Lar, às vezes, que eu acho que é uma das cenas que a gente registra mais, né? Que quando Clarencio atende a André Luiz para socorrê-lo e trazê-lo, levá-lo ao nosso lar, ele vê um outro grupo de espíritos que a gente no filme identifica como aqueles mesmos que estavam lá naquele barzinho junto com André Luiz quando encarnado. Então ele vê este grupo e convida que este grupo siga com eles. O grupo se afasta. O grupo não quer. Não quer ser atendido, não quer ser socorrido, não quer ser levado para outro lugar. E eles não podem fazer nada. É o direito deles, é o livre-arbítrio falando e eles vão respeitar. Então, André Luiz, o Clarencio várias vezes se aproximou de André Luiz. Muitas vezes a pedido da mãe. Mas relata o Lísias dizendo a ele começou a visitá-lo frequentemente até que o médico da terra, que André Luiz fora, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Ele pergunta a André Luiz. Até que o médico da terra se afastasse vaidoso. Até que o médico da terra vaidoso se afastasse, perdão. Porque André Luiz era vaidoso do seu título, da sua posição social, de ser médico, de estar médico. Ele tinha toda essa vaidade da família, do patrimônio, de tudo que ele conseguiu. Era uma vaidade enorme. Esta vaidade o impedia de reconhecer até a sua fragilidade naquela situação. Ficou 8 anos com a vaidade e achando que era autossuficiente, porque às vezes a gente se acha um pouquinho Deus, um pouquinho autossuficiente. E então ele diz, até que esse médico da terra, esse personagem que André Luiz, o espírito, viveu. Porque nós, na encarnação, em cada reencarnação, nós vestimos um personagem. E assumimos as características desse personagem. Estar médico, estar professor, estar pai, estar mãe. É isso que nós vestimos e acreditamos ser. Por isso que Jesus disse, não é por vestir a libré do Senhor que poderás entrar no reino dos céus, dizendo que não havia título religioso que garantisse o bom lugar no reino dos céus para ninguém. Porque isso é uma questão material. São posições, são papéis que estamos vivendo, são títulos que nós estamos incorporando a este personagem que aqui está. Mas este personagem não sou eu, Espírito, Filho de Deus, com tantas vivências. É um momento, um grande teatro, um momento, é um personagem. Então, aquele personagem doutor, vaidoso, não dava lugar para mais nada. Quando ele percebeu a sua fragilidade, admitiu que não era tão autossuficiente quanto pensava e verdadeiramente se lembrou de Deus. Então ele diz assim, quando esse médico da terra vaidoso se afastou um tanto, nem precisa muito,
para poder surgir o Filho dos céus. Basta que algumas coisas em nós sejam afastadas. Vaidade, egoísmo, orgulho, etc. Essa maneira de ser, um pouquinho que ela se afaste, que nós nos afastemos deste ponto que foi cultivado por nós por tanto tempo, já revela a outra criatura, a criatura filha dos céus, cada um de nós é. E só aí ele pode ser socorrido. Só aí ele pode receber ajuda. Porque aí ele foi em direção, sim, aos céus, buscando essa ajuda. E ele pergunta, então, compreendeu? Compreendeu por que sua mãe ainda não apareceu aqui? Compreendeu a questão que cada um se coloca dentro de um campo vibracional que é compatível com o seu modo de ser? Enquanto o médico vaidoso era um, afastou-se um pouquinho, pôde adentrar uma dimensão de filho de Deus necessitado de ajuda, e aí eles puderam então atender. André Luiz diz: eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciava da gleba terrestre. Ele nem sabia que mais de 8 anos haviam se passado. E ele agora chorava, lágrimas sem falar, e Lísias deixou que agora ele vazasse o coração nessas lágrimas todas. Bem, meus amigos, nosso tempo. O nosso relógio ele corre muito, mas vamos parar esse diálogo por aqui. Essas informações de Lísias, essa ajuda de Lísias, André Luiz, explicações sobre o seu estar naquela dimensão espiritual e que serve de lição para todos nós. Então que possamos aguardar, se Deus quiser, semana que vem continuaremos, Deus assim o permitir, ainda esse capítulo 7 para avançarmos um pouquinho mais. Novas perguntas para a semana que vem, de André Luiz para Lísias, novas respostas que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais do mundo espiritual e da nossa condição de filhos de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em nós, em todos nós, e ela se reflita por onde passarmos, onde estivermos, com quem vivermos. E assim há de se refletir também neste mundo de meu Deus, neste planeta que precisa tanto de harmonia, de paz, mas que isso depende muito de cada um de nós. Assim, que Deus nos ajude, nos abençoe e ilumine e proteja a todos estes que estão em momentos difíceis do seu existir, momentos de saúde complicada, aqueles que estão em processo de desencarnação, que possam ter essa paz interior para serem bem assistidos, bem acolhidos, bem amparados pelos amigos espirituais. Deus nos abençoe, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser.